Semana 3 do nosso plano de ensino tutorado, PET 5. Essa semana nós vamos estudar, percebendo algo que é cotidiano na nossa vida, aí todo mundo experimenta de forma muito intensa, constantemente somos bombardeados o tempo todo, seja no YouTube, aqui na internet, seja na televisão, seja na rádio. Todo momento nós temos aí propagandas, e as propagandas, elas consequentemente, ela intrinsecamente já traz ideologia, porque a propaganda em si, ela já tenta alertar o consumidor para estimulá-lo a consumir. Então nem sempre aquilo que a propaganda passa, 99,9%, ela realmente corresponde ao que é o produto. Ela sempre, vamos dizer, exagera demais naquilo que quer passar, né? Então você vê que nessa chamada que eu fiz, que é uma publicação do ano passado, então 2019 cresceu 7% aí a questão de investimento em publicidade. Então constantemente, a cada ano, você vê uma grande quantidade. E o que esse assunto que tem a ver com filosofia e diretamente tem a ver com a gente. Então, como na filosofia estudamos e tentamos aí criar conosco, né, um senso mais crítico, perceber realmente que aquilo que é essencial na nossa vida, então a propaganda, ela é sempre algo contraditório totalmente ao ser humano que pensa, que tem uma opinião própria, né? Uma pessoa porque a propaganda, ela está sempre contribuindo e ela reforça constantemente o senso comum. E o senso comum é aquilo que realmente todos estão empenhados em buscar algo mais confortável, que é comum mesmo, algo que eu não preciso diferenciar, né? Então as propagandas de um tempo para cá, elas tendem a buscar essa filosofia de vida, vamos dizer assim, de você constantemente buscar algo que vai ser seu, que você vai dizer, isto é meu, isto eu quero. Então somos realmente constantemente aí pessoas que desde pequeno o texto nos alerta para isso. Nós somos homens anúncio itinerantes, escravo da matéria anunciada. Se você perceber, é interessante que nós temos muitas roupas, né? Até mesmo camisas que tem muitas propagandas que constantemente as pessoas usam e nem sabem que estão fazendo propaganda, né? Talvez você ache bonito, tem todo ali um slogan, um desenho que você pensa que é algo simples, mas ele está fazendo a cabeça de alguém, ele está estimulando alguma necessidade que nem sempre ela é necessária, né? É uma necessidade assim intrínseca que vai sendo despertada no ser humano por causa da propaganda. Então esse estar na moda constantemente, né, buscar estar aí atualizado com as coisas, e nesse sentido a propaganda aproveita disto, porque nem tudo aquilo que a gente compra necessariamente realmente a gente precisa, né? Então compramos por uma questão aí de estar na moda, de corresponder a esse senso comum. A propaganda, seja ela comercial ou ideológica, está sempre ligada aos objetivos econômicos, aos interesses de classe dominante. Isso daí é uma frase, uma expressão afirmativa do texto muito importante, porque os objetivos de compra não são necessariamente nossos. Então eles são estimulados, né? E isto porque tem pessoas que estão vendendo esses produtos e querem lucrar, querem que esses produtos sejam consumidos. Então seja visualmente
um canal, uma série, seja um filme, seja um produto de beleza, seja de consumo tanto alimentício como qualquer outro aí, em várias linhas, nós somos constantemente ideologizados para que esses objetivos não sejam para o nosso bem-estar, né? Simplesmente. Porque tudo tem um limite, né? Quando eu compro determinadas coisas, então chega um limite que eu não preciso. Mas só que para quem vende não pode ter esse limite, que senão se você parar, com certeza tem gente que vai deixar de lucrar. Então produtos que têm assim, uma validade menor, você acaba tendo que consumir ele de uma forma para trocar num prazo muito mais curto, para esta movimentação de consumo não pare. Então, como a nossa necessidade ela tem limite, e os nossos desejos, então as propagandas trabalham muito nesse sentido de que os desejos, as vontades nossas possam ser ilimitadas, né? Constantemente serem renovadas, estarmos sendo estimulados. E o interessante é que o texto aponta uma pesquisa que teve uma vez nos Estados Unidos, por volta dos anos 50, descobriu-se que os consumidores raramente eram levados a comprar alguma coisa movido por apelos estritamente racionais. Ou seja, as motivações para comprar algo sempre são inconscientes e irracionais que mobilizam o consumidor. Então a propaganda não é inocente, ela trabalha realmente tanto a questão das falas, das cores, de tudo aquilo que é posto ali. Existe todo um trabalho, tanto psicológico, social, de todos os elementos que estão girando ali em torno das redes sociais. Então, esses elementos irracionais e inconscientes que realmente nos pegam, né? Porque o ser humano, quando ele não tem, aí é aquela questão inicial, quando a gente está aprendendo a filosofar, senso comum e senso crítico, né? Por que o senso comum é mais gostoso? O senso crítico, então, você tem que pensar, você tem que se perceber, né? Saber quem é você. Então, ao mesmo tempo que você se conhece, você vai conseguir perceber as motivações que estão sendo ali despertadas em você, que te levam a comprar determinados produtos. E de repente você nem está precisando, mas você acaba comprando por um apelo muito maior, que é o senso comum, que é a moda, que são necessidades que não são atuais. Quais são as prioridades, né? Então a publicidade ela mascara a realidade, não nos deixa tomar contato com os meios concretos e possíveis de suprir nossas necessidades. Ela transforma o objeto num fetiche que satisfaz, né? Fetiche é aquilo que realmente te estimula, que te desperta, até mesmo, entre aspas, uma libido de necessidades aí que não são racionais conscientes, né? Mas são irracionais inconscientes, que vai nos despertando, né? Então a gente sabe de muita coisa nesse sentido, mas como escapar disso, né? Filosoficamente, se conhecendo bem, né? Perceber realmente, se projetar, ter sim seus projetos, suas vontades, aquilo que você quer conquistar, que você deseja, né? Mas não de forma irracional, né? Uma pessoa que quer conquistar alguns produtos, eu quero ter um carro, eu quero ter um bom computador, eu quero ter um som, algumas coisas que são de desejo nosso, mas o que acontece é essa movimentação irracional, né, de troca, de desejo sempre. Uma pessoa que é um celular muito atualizado e nem vai usar. Pesquisas mostram que a pessoa não usa nem 10% da potencialidade daquele produto que ela compra. Então você vê a força da propaganda, né? Você compra algo que você não vai usar nem 10%. Então é algo de se pensar. O anúncio veiculado em revistas femininas tem uma ideia aqui, né, que é interessante da propaganda, que sempre é assim, fazer um anúncio de um certo produto. Então você lá
uma revista feminina de classe A, apresenta duas mulheres loiras com acentuado decote, uma tem a pele bem branca e a outra a pele bronzeadas e marcas de maiô e vários elementos que de repente não estão ligados diretamente àquele produto, mas assim, está vendendo uma máquina de lavar louças, mas só que os outros elementos que estão em volta acabam passando determinadas ideias, né, de liberdade, de entrar naquela classe. Você comprando aquele produto, você se sente pertencente àquela classe, né? Então são ideologias que estão intrínsecas a toda a propaganda, né? Então o fundamento da propaganda é despertar emoções de prazer, de alegria, de felicidade ou de frustração, privação e sofrimento. Emoções que dependem da posse de determinados produtos para serem usufruídos ou afastados. Então numa propaganda você percebe que há diversos elementos ali que implicam em liberdade, pertencer a uma classe, a ter um poder aquisitivo e você não consegue adquirir. Então isso te traz uma certa frustração e mostra que você não faz parte da sociedade. Então você tem que fazer de tudo para entrar dentro da sociedade e comprar esses elementos, né? Então a propaganda tem essa característica aí muito forte de realmente estimular todas as nossas emoções, uma função também de modelizante, né, de modelar nossos desejos, nosso comportamento, acaba direcionando as pessoas, porque a propaganda ela é intrínseca, toda propaganda ela traz a ideologia em si. Por quê? Porque ela não vende simplesmente produtos, mas ideias, né? Então você percebe, por exemplo, a gente tem aí diversas propagandas de cigarro, de cerveja, que colocam certas pessoas, certas características de lugares que não tem nada a ver, mas que ligado àquele produto está se passando ideias. Então a pessoa que olha aquilo, se ela não tem esses elementos que fazem parte da filosofia de ser uma pessoa crítica, então ela se deixa levar muito fácil. Então por isso que quando dizemos na filosofia, esse tema aqui é essencial para responder por que serve a filosofia. Então a filosofia nos faz mais humanos, pessoas que pensam. O que quer dizer isso, pessoa que pensa? Ela se conhece mais, ela percebe essa movimentação de ideias que perpassa na frente dela, né? Então ela que tem um senso crítico, ela fala, logo quando passa uma propaganda, ela percebe todas as ideias que estão em volta daquela propaganda. Não é uma questão de deixar de usar certos produtos ou não, né? Então nós vamos percebendo que esses elementos são importantíssimos para a gente perceber qual que é o nosso grau, né, de senso crítico aí que nós estamos tendo na nossa vida, né? As informações sempre nas propagandas elas são fragmentadas, retiradas de contexto histórico e social, fragmentado no sentido de você percebe algo bem desgrudado mesmo. A propaganda ela tem um sentido de ideologizar mesmo, de conduzir você a pensar certas questões. Por exemplo, o texto nos traz aqui um fato que aconteceu, que foi uma greve dos professores de 1979. Então, quando a mídia ela tem uma força muito grande, porque começou a se passar, ao anunciar, por exemplo, nessa época, como que foi essa greve dos professores, começou a mostrar as escolas fechadas, as passeatas dos professores, as crianças soltas nas ruas, sem aula, as mães sem saber como vai deixar os filhos. Então, aquelas propagandas que foram apresentando daquela manifestação da greve dos professores, que exigiam um mínimo de reconhecimento pelas situações que viviam, né? Em 79, até hoje a gente percebe isso ainda. Então foram apresentados na mídia o que? Todos os aspectos negativos. E isso influencia muito a população, em vez de perceber, nossa, como que é importante essa manifestação dos professores para adquirir e conquistar direitos que são, assim,
essenciais na vida, são o mínimo, né? Mas não, aí o que acontece? As pessoas, nossa, mas professor, olha o que estão fazendo, os filhos estão lá sem aula, aí começa, diante de imagens que vão sendo mostradas, a induzir as pessoas a ter uma opinião, né? Por isso que a propaganda ela sempre tem esse sentido, como foi mostrado no início, de indução, né? Então a pessoa que não tem o senso crítico, ela é induzida a pensar conforme aquilo que vem de fora. Então os professores foram realmente mostrados como mercenários da educação, né? Porque toda aquela questão ali de situações que foram mostradas nas imagens mostrou que realmente os professores estavam mais atrapalhando do que ajudando a própria classe. Ao ajudar a classe dos professores, consequentemente, você tem uma qualidade melhor de educação. Mas inverteu-se, né, o papel, é como se eles estivessem prejudicando a educação. Então é importante esta postura crítica, questionadora que a filosofia nos traz para questionarmos realmente tudo isso que vem mostrando aí constantemente. Nós somos bombardeados todo dia por propagandas, seja em tudo que a gente percebe aí nos meios de comunicação que a gente usa, né? Então o tempo todo nós somos induzidos a pensar. Propaganda, como diz a frase sempre velha aí de perpassado de gerações, né? A propaganda é a alma do negócio, né? O que é essa alma do negócio? Porque o negócio é em vista de ideias de pessoas que querem que você seja induzido a pensar do jeito que elas querem. E a pessoa de senso crítico, então, ela consegue se desgrudar disso, perceber de forma mais crítica o que está acontecendo, né? As atividades que nós temos em vista aí de imagens também, de propagandas, são simplesmente 3 questões fechadas, mas que vocês possam ver essa linguagem da comunicação, né? E a gente aprofundar um pouco mais. E é importantíssimo, nesse contexto aqui, reconhecermos o papel da filosofia na nossa vida, né? Então, bons estudos, boa leitura e até a nossa próxima aula.